Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem está falando é a professora Tatiane, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as funções de um texto sagrado, certo? Então, como vocês sabem, um texto sagrado, um livro sagrado, são os livros que trazem entre nós os conhecimentos e os mitos e os dogmas de uma religião, certo? Então, aquelas religiões que possuem um livro sagrado, o que está dentro daquele livro sagrado vai ser obedecido por todas as pessoas que seguem aquela religião, ou pelo menos deveria ser obedecido por todos eles, pois o que está escrito naquele livro é o que vai determinar como devem agir, pensar e viver as pessoas daquela determinada religião, certo? Então, as principais características dos textos sagrados, dos livros sagrados, eu trouxe aqui três para vocês poderem fixar muito bem na cabeça de vocês, certo, pessoal? Então, vamos lá. A primeira característica que eu trouxe para você é que o livro sagrado ele tem inspiração divina, certo? Ou seja, os homens recebem de Deus a mensagem e aí transformam essa mensagem em textos que são considerados sagrados exatamente porque foi dado aos homens por Deus, certo? Todo livro sagrado, ele traz as características do tempo em que ele foi escrito, de acordo com aquele tempo em que foi escrito. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos interpretar um livro sagrado, nós temos que levar em consideração a passagem do tempo, certo? Não dá para a gente ler uma coisa que está escrita num livro que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás e tentar aplicar à nossa atual sociedade. É impossível. O que se pode fazer é ter alguns preceitos, alguns direcionamentos, e esses direcionamentos normalmente são adaptados às novas formas de sociedade, certo? Um exemplo disso é que, por exemplo, o Novo Testamento, o Velho Testamento foram escritos em tempos em que existia o Império Romano, por exemplo. Então, muito do que se fala, muito das leis que são ali aplicadas nas histórias são as leis do Império Romano. E isso não se aplica mais para nós, certo? Então, alguns ensinamentos que estão lá precisam ser repensados de acordo com, com a nossa sociedade, certo? Todo livro sagrado, ele tem uma característica que é contar como surgiu o mundo, certo? Então, dentro das escrituras sagradas de uma religião, sempre vai ocorrer a narrativa que vai explicar como que o mundo surgiu e provavelmente vai também ter uma narrativa que vai explicar como ele vai acabar, certo? Então, a função, os livros sagrados, eles têm muitas funções, certo? Dentro de uma determinada sociedade. E dentre delas, nós vamos destacar a transmissão do conhecimento, dos valores culturais, vamos destacar também as regras da religião, a forma de conduta de vida religiosa e até mesmo a forma de conduta de vida cotidiana está dentro dos livros sagrados. Quer ver um exemplo? Os judeus e os muçulmanos, por exemplo, eles seguem rigidamente muitas das instruções dos livros sagrados. Por exemplo, os judeus, eles têm a Torá, né, o livro sagrado dos judeus é a Torá, que é o Velho Testamento dos cristãos, como eu já falei aqui várias vezes. Então, lá vocês vão encontrar o livro, por exemplo, de Levítico. E no livro de Levítico, se vocês pegarem e forem ler o livro de Levítico, lá vocês vão encontrar várias instruções, por exemplo, alimentares. E os judeus seguem todas aquelas instruções alimentares. Por exemplo, não comem porco, eles não comem crustáceos. Todas essas instruções alimentares, essas intervenções alimentares estão contidas lá no livro sagrado dos judeus, certo? Para os cristãos também existem algumas interdições na Bíblia, mas são alimentares, são bem poucas, certo? Mas existem muitas interdições na Bíblia Sagrada de forma de comportamento. Por exemplo, proíbe o incesto, proíbe, Jesus mostra vários exemplos de proibir maus tratos às pessoas. Então, lá vocês vão encontrar nos livros sagrados vários exemplos de como viver em sociedade, certo?
as principais atitudes humanas que estão contidas nos livros sagrados, e aí a gente vai falar nos livros sagrados de muitas religiões, elencar as principais atitudes, a gente vai colocar de forma geral. Os livros sagrados, eles vão trazer atitudes como a bondade, o preceito, a generosidade, a honestidade, respeito, obediência e gratidão. Esses são algumas características, alguns preceitos que indicam como os seres humanos devem viver, quais as principais características que nós, seres humanos, devemos cultivar para ter uma boa convivência em sociedade, certo? Esses são preceitos que todos os livros sagrados, na grande maioria, vão trazer. E aí, em seguida, pessoal, eu coloquei um pequeno exercício para vocês poderem fixar melhor na cabeça de vocês como é que acontece os processos dos livros sagrados, certo? Aqui no exercício de vocês, nós vamos poder entender bem direito, de forma bem tranquila, quais são as funções dos textos, dos livros sagrados na vida das pessoas. Então, a nossa primeira pergunta é o que é um livro sagrado? Vocês vão encontrar todas as respostas para essas perguntas no texto acima, certo, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que o texto deve ser copiado no caderno de vocês, certo? Eu preciso receber no meu privado a foto do texto de vocês, a foto do exercício de vocês pronto e respondido, certo? Então, primeiro eu quero que vocês me digam o que é um livro sagrado, depois que citem duas características desses livros sagrados e cite duas funções também, certo? Eu quero que você cite também, que você me diga duas atitudes que os livros sagrados influenciam as pessoas. E eu quero que você diga, professora, eu vou escolher duas atitudes. Quais são essas atitudes que eu vou escolher? Eu vou escolher respeito e generosidade. Certo, beleza, você escolheu essas duas atitudes. Eu quero saber por que você escolheu essas duas atitudes. Qual foi o motivo que levou você a fazer essa escolha, certo? O que é que está lhe incomodando que fez você fazer essa escolha nesse momento, certo, pessoal? Então, para os alunos que vão ter comigo um encontro no Google Meet, eu vou colocar o link abaixo. Existem outros alunos que não vão estar comigo no Google Meet, então segue a mesma sequência de todas as semanas. Vocês vão enviar para o meu privado o conteúdo da aula de hoje copiado e as dúvidas a gente vai tirar nos grupos do WhatsApp, certo, pessoal? Então, eu espero por todos vocês, os que vão para o Meet no Meet e os que não vão para o Meet, os alunos que não têm aula no Meet, espero vocês no grupo e vamos debater um pouco mais, tirar as dúvidas de vocês sobre o conteúdo da aula de hoje, ok? Então, até já e vamos lá, vamos em frente.